Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 10 de maio, segunda-feira, e vamos rezar e meditar mais uma vez o que nós ouvimos ontem, dia 9 de maio, domingo, ontem na missa, Dia das Mães e sexto domingo do tempo da Páscoa. No Evangelho, Jesus fala do amor, de uma pedagogia do amor. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Como vos amei, amai-vos uns aos outros. No meu podcast de hoje, vou refletir com vocês sobre isso, a pedagogia do amor. Bora refletir? Vou dividir a minha reflexão em três grandes blocos. No primeiro momento, vamos falar sobre de onde vem o amor. Num segundo momento, falaremos sobre as dificuldades de amar e como podemos lidar com isso. E num terceiro momento, a fé como uma experiência amorosa. Talvez uma pergunta geral que possa nos conduzir para nós começarmos a reflexão seria: por que nós conseguimos amar algumas pessoas e não conseguimos amar outras? Ou ainda, mais geral, por que é que nós amamos e temos dificuldades de amar em certas circunstâncias? Bem, o primeiro ponto da minha reflexão é justamente este. Nosso amor é sempre uma resposta. Ninguém de nós nasceu sabendo amar. Nós nascemos precisando ser amados, mas ainda ignorantes do amor como uma ação pessoal na direção de outro. Em termos psicológicos, diríamos assim que nós nascemos egóticos, não egocêntricos propriamente, porque isso já seria uma leitura moral da questão. Nós nascemos egóticos, voltados para o nosso ego, precisados de um alimento para o eu. E na medida em que nós vamos crescendo, vivendo experiências, cercados de estímulos, enfrentando desafios e outras particularidades da vida, nós vamos amadurecendo e ao invés de só demandarmos o amor dos outros, conseguimos também ofertar aos outros o nosso próprio amor. Mas antes de a gente chegar nesse momento em que a gente oferece o amor, é preciso então recebê-lo, e na medida em que eu vou recebendo este amor, eu vou respondendo a este amor. Talvez nós poderíamos dizer, sem muito rigor científico, claro, mas mais por observação da experiência, que o amor, ele nasce dessa reação que temos ao amor que recebemos. É uma resposta. No evangelho que nós ouvimos ontem na missa, Jesus dizia assim: o meu Pai me amou. Eu vos amei como o Pai me amou. Então observem aí que Jesus está no meio de uma equação entre o Pai, Deus Pai, e nós, os seres humanos, está Jesus. E Jesus faz essa ponte. Do mesmo modo que o Pai ama Jesus, Jesus nos ama. Então Jesus, ele nos dá o amor que ele recebeu do Pai. E é da mesma maneira que ele pede a nós que nós amemos os irmãos. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. O que nós notamos é uma espécie de efeito cascata, começado em Deus Pai e que vai desaguar nos nossos irmãos, passando por Jesus e por nós. Mas o amor, ele é um moinho que vai sendo movido por um fluxo de amor, de experiência amorosa. Ou numa outra imagem, o amor é um conjunto de engrenagens que funciona na medida que uma primeira engrenagem começa a rodar. Quando essa primeira engrenagem roda, os dentes dela vão então movimentando os dentes da segunda engrenagem, que por sua vez movimenta da segunda engrenagem, e assim vai. Num fluxo de dinamismo, num caminhar, num transmitir, inclusive, a experiência do amor. Isso acontece conosco quando nós éramos pequenos. Nós fomos amados, cuidados pelos nossos pais ou por outras pessoas que cuidaram de nós, e nós fomos reagindo, respondendo com o carinho, com a empatia,
com o cuidado, com a reciprocidade. E no primeiro momento nós éramos assim, toma lá, dá cá. O que nós recebíamos, nós íamos de alguma maneira retribuindo, até que nós ficamos adultos e começamos a precisar a oferecer, a dar, sem esperar nada em troca. É quando nós somos chamados a amadurecer o amor. E da criança que só recebe, nós nos tornamos o adulto que oferece. O amor nasce desse receber, desse reagir, e ele amadurece nesse oferecer sem nada receber. De onde vem o amor? O amor vem desse diálogo de uma série de pessoas, de uma série de estímulos com o nosso coração. Aqui a gente já pode levantar uma hipótese. Talvez nossa dificuldade de amar venha da nossa experiência frágil de sermos amados. Ou não fomos amados, ou fomos mal amados, ou quem nos amou, mesmo que com boa intenção, não conseguiu dar conta da nossa demanda interior. Porque a pessoa também não entende a nossa demanda interior. Ela não é obrigada a entender, ela até tenta. O pai e a mãe tentam interpretar o coração do filho no choro, na fala, no grito, na dúvida. Mas mesmo assim, eles não conseguem acessar o mais profundo das nossas sedes interiores. Às vezes nem a gente consegue. E quando acontece isso, uma experiência de não ser amado, mal amado, ou amado em desproporção à nossa necessidade real, ou de forma não oportuna à nossa necessidade real, então nós temos dificuldade depois de seguir em frente com o amor. É como se tivesse ficado um buraco dentro da gente. E quando fica esse buraco, o que a gente faz? Rebobina a história? Impossível. Xinga os nossos pais? Não resolverá o problema. Lamentamos com Deus? É bom rezar as dores, mas isso também não é suficiente. É preciso então lidar com os próprios buracos da nossa experiência de sermos amados. Então a primeira coisa que é preciso ter claro é o seguinte: ninguém nasce sabendo amar. A gente aprende a amar na medida em que a gente vai sendo amado, mas a nossa vivência do amor não foi uma vivência nem completa e nem perfeita. Então existem buracos na nossa história de amor. E esses buracos é que atrapalham a gente de amar mais. Por isso, quando Jesus fala amai-vos como eu vos amei, amar é a proposta dele, esse cristianismo prático, então nós ficamos meio engasgados, constrangidos, porque a gente não sabe o que fazer. Minha proposta é preciso entrar no profundo do nosso coração, acessar os porões da nossa vida emocional e ali, onde ficaram os buracos, as lacunas, as feridas, trabalhá-las com consciência e com coragem. Vamos então refletir sobre isso, sobre o enfrentamento das feridas de desamor que nós trazemos dentro de nós. Alguns de nós tivemos o privilégio de uma história familiar relativamente boa, suficientemente boa. Então nós tivemos lá os nossos conflitos, brigas e dificuldades, mas o balanço final, o produto final, deu positivo. Ninguém pode esperar que a sua história familiar seja perfeita e 100%. Isso não existe. O que existe é uma história suficientemente boa. Quem teve isso, teve uma graça muito grande, um privilégio muito grande, e precisa realmente rezar em agradecimento a Deus por essa oportunidade que tem se tornado cada vez mais rara. Agora, a grande maioria de nós viveu experiências muito conflitivas de amor dentro de casa, especialmente com os nossos pais. E a gente estava celebrando o Dia das Mães ontem, né? Por isso vale a pena falar sobre o amor que veio dos nossos pais. E outros ainda de nós fomos, assim, postos de lado, ou nos sentimos completamente abandonados em termos de amor. Então vem a pergunta, né? O que fazer com esses buracos que ficaram dentro de mim? Pergunta essa importante porque quando eu lido com as minhas lacunas, eu começo então a amar melhor. Se o amor
vem da experiência do ser amado, se eu só consigo oferecer na medida em que eu recebo, então eu preciso mexer nesses buracos de não recebido que eu tenho dentro de mim, senão eu não vou conseguir doar para quem precisará de mim. Só poderei amar quando eu curar a minha história de não ser amado, de desamor ou de amor não suficiente. Eu proponho aqui 2 caminhos para enfrentarmos as lacunas que existem dentro de nós. O primeiro caminho da consciência, o segundo caminho, o caminho da coragem. A consciência porque é impossível viver bem como um ser humano sem viver no nível da conscientização. Não basta reagir instintivamente aos problemas, não basta carregar um sentimento e dizer eu sinto isso e é isso e ponto. É preciso iluminar o coração com a luz da compreensão. Então nós procuramos olhar para os nossos afetos, para os nossos desafetos. É o primeiro movimento. Olhar para dentro de nós mesmos e fazermos um levantamento. O que tem dentro de mim? De sentimentos bons, de sentimentos ruins? Quais as coisas que eu trago de experiências positivas e o que eu trago de memórias doloridas dentro de mim? E vou fazendo um levantamento desse meu repertório interior de ser amado e de não ser amado. Depois que eu faço esse levantamento, eu tento dar melhores nomes para essas coisas que estão dentro de mim. Eu posso chamar uma determinada ferida de desamor, certo? Mas vamos tentar ser mais específicos. O que foi esse desamor? Um abandono? Uma falta de toque, no sentido físico mesmo? Como as crianças meio que nos sentimos desamparadas fisicamente, inclusive? Falta de orientação, de palavra? Não manifestaram para nós o amor que tinham por nós? Faltou verbalização, expressão, comunicação. Então nós vamos tentando dar nomes para essas coisas dentro de nós. E daí depois que a gente dá nome, não basta a gente dizer, é isso que eu sinto. Ou pegar um livro ou um vídeo no YouTube que fala de psicologia e simplesmente aplicar o que nós encontramos dentro de nós numa determinada teoria. Isso que eu tenho é um complexo de Édipo. Isso que eu tenho é uma determinada síndrome. Eu preciso ir um pouco mais fundo e conectar-se com essas emoções que estão dentro de nós. Primeiro passo, descobri-las. Segundo passo, esboçar um nome para elas. Terceiro passo, conviver com elas. Na medida em que nós olhamos e conversamos com os nossos sentimentos, e não apenas usamos os livros para nos interpretar, nós vamos realmente tocando as nossas feridas. Porque o risco de nós ficarmos muito teóricos no mundo emocional é a gente cobrir as nossas feridas com as teorias. Mas quando a gente precisa se conectar com o nosso próprio interior, e dói se conectar com o próprio interior, nessa hora nós sentimos a dor do toque, mas a cura de quem mexe autenticamente naquilo que precisa ser mexido. Se você quer renovar a sua história que não pode ser rebobinada, se você não quer seguir na mesma direção dada pelo passado, mas quer inaugurar um novo horizonte, a primeira coisa que eu sugiro para você, enfrente a sua história familiar com consciência. Vá com serenidade, não faça tudo de uma vez, tenha calma e paciência com o seu próprio processo, essas coisas demoram. Mas faça uma iluminação consciente da sua vida emocional. Não viva com sentimentos amorfos e inominados dentro de você. Procure entendê-los, dizê-los e conversar com eles. E o segundo caminho é o caminho da coragem. Quando nós éramos crianças, acho que a maioria de nós viveu isso, em algumas circunstâncias à noite a gente tinha muita vontade de ir ao banheiro. Só que existia um problema entre o banheiro e o nosso quarto. Havia uma distância que era quilométrica. Não pela geografia, mas pela psicologia. Tínhamos medo. Medo do escuro, medo do silêncio, medo dos fantasmas que habitavam a escuridão silenciosa daquele corredor que separava a nossa cama do sanitário.
Tínhamos duas opções. Ou ficávamos na cama, aguentando desesperadamente o xixi, e se fôssemos muito pequenos, acabávamos fazendo xixi na cama. Ou então nós saímos correndo na direção do banheiro, gritando, ou procurando o interruptor de luz, ou chamando os nossos pais e entrávamos rapidamente no banheiro e conseguíamos nos aliviar. Bem, nós crescemos, talvez nós não tenhamos mais medo dos fantasmas do corredor. Porém, a nossa história familiar é sempre um corredor fantasmagórico. Assim como era preciso enfrentar os fantasmas do banheiro para aliviar a bexiga, é preciso enfrentar os fantasmas do nosso passado para aliviar os sofrimentos das nossas feridas familiares. A coragem é necessária. Porém, a gente confunde coragem com aquela bravura de Hércules, enfrentar os titãs no muque, peito aberto. A gente vai sofrer muito, e talvez a gente apanhe tanto dos fantasmas que a gente vai dar um passo para trás e não vai ter coragem mais de seguir em frente. Então, o que eu sugiro para você é assim: coragem não é ser um Hércules, é você começar um caminho. Comece esse caminho tranquilamente. Não queira resolver todos os problemas de uma vez. Não lute contra todos os fantasmas. Não vá direto naquele fantasma final, o chefão do final do videogame. Não enfrente, você não vai conseguir. Primeiro que ele é inacessível quando a gente está começando assim. A gente vê malemar os seus olhos no fundo da escuridão. Mas nem sabemos o que é bem ele. Não vá de uma vez nele. Comece pelos fantasmas menores. Comece pelo fantasminha camarada. Quais são aqueles medos, inseguranças e ressentimentos que você já consegue falar, que você já consegue enfrentar, que você já consegue apresentar para você, para Deus ou para alguém? Comece por eles. Mexa melhor nessas questões. E nisso você vai fortalecendo a sua capacidade para lidar com aqueles outros fantasmas que ainda não têm nome e que são mais fortes do que a sua capacidade atual. Mas é importante a coragem para você lidar com esses buracos. Do contrário, repetimos ciclos de morte que nos foram aplicados, em que nós fomos inseridos. Então, se nós não enfrentamos o fantasma, nós viramos um fantasma. E nós começamos a fazer com outros, inconscientemente, aquilo que fizeram conosco. Se fomos abandonados, nos tornamos desleixados e abandonamos. Se foram estúpidos e ríspidos conosco, começamos a ser estúpidos e ríspidos com aqueles que nós devemos cuidar. Não enfrentar o fantasma é tornar-se o fantasma na vida de alguém. É imprescindível olhar para dentro de si com coragem. Faça isso. Vá devagar, mas vá em frente. Alguém poderia perguntar, mas padre, o que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com a minha fé e com o evangelho de ontem na missa? Parece que o senhor está fazendo mais uma palestra de terapia familiar. Bem, como eu disse no começo da minha reflexão, Jesus apresentou no evangelho aquela cascata de vivência amorosa. O Pai me amou, eu vos amei, e agora vocês amem o próximo. A experiência da fé, o encontro com Jesus, as práticas espirituais, a vida de oração, uma vida profunda de oração, podem nos ajudar a reparar o nosso desamor interior. Tanto o desamor que nós recebemos, como o desamor que nós oferecemos, aquilo que fizeram conosco e aquilo que fazemos com os outros, em termos de desamor. Essas duas dimensões podem ser salvas, curadas, transformadas, na medida em que nós descobrimos que a fé não é apenas uma experiência de crença, mas que a fé ela é um encontro de amor.
É claro que na nossa vivência espiritual, quando nós rezamos, é muito bom sentir o prazer da oração, sentir uma certa complacência interior. Eu me sinto bem, me sinto leve, eu sinto uma serenidade. Tudo isso pode ser sentido na oração e é bom, faz parte também. Não é tudo, mas é bom. Ajuda e é gostoso. Contudo, o amor de Deus é muito mais do que uma sensação de bem-estar. O amor de Deus é um olhar que atravessa o meu olhar e que rasga o meu coração. Uso uma imagem. Imagine que você goste muito de alguém e que essa pessoa que você gosta muito, que pode ser um amigo, seus pais, o seu filho, o seu amor, o amor da sua vida, olhe no fundo dos seus olhos e você veja que aquele olhar penetra o seu coração e você se sente tocado lá dentro com aquele olhar que diz: eu estou aqui para você, eu estou com você e você está em mim. Um olhar que revela uma profunda conexão de corações, que primeiro inaugura uma conexão, porque quando a gente é olhado desse jeito, a gente é tomado, a gente fica conectado naquele que nos olhou. E segundo, na medida em que vamos vivendo, um olhar que sempre revela que essa conexão existe. Uma cena clássica de filmes do cinema nos mostra isso, né? Aquela criança que tem no final do ano da escola uma apresentação a ser feita no palco e a criança puxa a cortina e olha para ver se o pai ou a mãe estão ali na plateia para acompanhá-lo, para observá-lo. E quando o pai e a mãe não estão lá, vem a tristeza. Quando o pai e a mãe estão lá, a alegria, a segurança de ter alguém que olha por mim, que me olha, e eu me sinto seguro, fortalecido, vivo sob o olhar daquela pessoa. Veja que interessante. Uma outra imagem que me vem à cabeça é quando nós vemos as crianças brincando no quintal de casa e elas se sentem seguras porque elas sabem que tem alguém ali por elas. Elas se sabem olhadas. O pai e a mãe, vez ou outra, dão uma olhada, olham realmente, né? O que está acontecendo, se está tudo bem, se ela não está fazendo bagunça. Mas não é só isso, um olhar de controle. É mais do que isso, é um olhar de cuidado. O pai e a mãe sempre olham para ver se está tudo bem. E o filho ou a filha, mesmo não sendo olhados fisicamente o tempo todo, sabem que são olhados afetivamente o tempo todo. Quando esse olhar do outro me atravessa e me conecta com ele, então eu sinto o que é o amor. O amor de Deus, gente, não é um sentimento bom de oração só. O amor de Deus não é um dado dogmático, uma doutrina de fé só. O amor de Deus é um olhar que me atravessa. E quando eu sou olhado, eu sou transformado interiormente. Quando eu sei que eu tenho alguém por mim, que eu não estou totalmente desamparado, que eu posso contar com alguém que está ali com as suas mãos estendidas para fazer no meu coração uma obra de arte. E eu me disponho a esse divino artista. Então eu sou renovado nos meus desamores, o desamor que recebi e o desamor que ofereço todos os dias. Meus irmãos, a fé, diria eu em termos farmacêuticos, a fé tem propriedades regenerativas. Quando nós mergulhamos em Deus, quando praticamos a vida espiritual e, sobretudo, quando cultivamos esse olhar dele sobre nós, vamos sendo reparados interiormente. Essa é uma obra divina, a obra da reparação. O que é reparar? Em outros termos, é consertar, renovar, refazer, reconstruir, reconfigurar. A obra salvífica é uma obra reparadora. Jesus morre na cruz para fazer a reparação, num amplo sentido. Reparação pelos nossos pecados, reparação de nossas feridas, reparação de nossa descrença, reparação de nossa ausência
de uma vida consciente e profunda. Quem tem fé e quem vai indo mergulhando na fé, porque a fé não é um objeto, dizer que ter fé não significa ter uma coisa estática. Ter fé significa estar a caminho, funcionar num certo dinamismo, que é um dinamismo de consciência, de conexão com Deus. Quem tem fé vai curando o seu desamor e vai aprendendo a amar melhor. Jesus deixou um desafio muito grande: amai-vos como eu vos amei. Como poderemos amar se temos tantas feridas? Poderemos amar se por Ele formos amados. Essa é a graça que nós trazemos de sermos cristãos. O nosso Deus nos oferece diariamente o seu amor. Basta pedirmos: Senhor, dai ao meu coração o vosso amor. Estamos começando mais uma semana, nos direcionamos aí para celebrar a Ascensão do Senhor, a festa do Pentecostes. Eu gostaria de deixar aí como proposta, como exercício espiritual para esta semana, que você rezasse a sua história familiar. Nós temos coisas que a gente nunca teve coragem de falar para ninguém, mas a gente não deve ter medo de falar para Jesus. Nem todos nós fazemos terapia ou direção espiritual por falta de recurso, por falta de pessoal. Todos temos as nossas dificuldades e nem sempre a gente tem com quem contar, pelo menos imediatamente, ainda que seja muito bom ter com quem contar, e é bom procurar alguém que possa nos ajudar, não passar o caminho sozinho da escuridão. Mas por enquanto, nesse primeiro momento, e particularmente para essa semana, eu convido a você que reze a sua história. Então olha para dentro do seu coração e nas suas orações, todos os dias, fala para Jesus o que você viveu, o que te fez sofrer, o que você não concorda, o que te machucou. Ah, padre, parece que não compensa eu ficar falando porque Jesus já sabe. Ele já sabe, mas você vai falar não é por causa dele, é por causa de você. É você que precisa falar. Ele não precisa ouvir, mas você precisa falar. Ah, padre, eu não vou falar porque dói. Pois é, enquanto você não mexer na ferida, ela sempre vai ficar aberta. Quando você começar a falar, vai ser uma fala que vai sair com dor, mas depois vai fazer muita cura dentro de você. Durante essa semana, olhe para dentro do seu coração, dê nomes para os seus desamores, para a sua experiência de desamor do passado, especialmente dentro da sua casa, na sua família. Reze isso, ponha nas mãos de Deus e experimente na sua oração o amor de Jesus. E perceba como esse amor de Jesus vai reconstruindo o seu próprio coração. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Padrecast, o Ontem na Missa. Espero que essas reflexões ajudem você na sua vida de desenvolvimento humano e cristão, que você se torne uma pessoa melhor, vivendo mais em plenitude e um cristão mais maduro, capaz de amar a Deus e ao próximo com mais profundidade. Desejo uma ótima semana. Se essas reflexões te ajudam, compartilhe, talvez possa ajudar outras pessoas. Um grande abraço e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal!